Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Anderson. Hoje nós vamos dar continuidade na lição. Hoje nós vamos estudar Atos a partir do capítulo 2, tá certo? Ontem teve uma introdução boa, então esse vídeo que talvez vai aparecer aqui no card, tá certo? Se você quiser ajudar esse ministério, tá vendo aqui, ó, esse QR Code aqui, esse aqui é o Pix. Você pode fazer uma doação voluntária. A Bíblia fala, 2 Coríntios 9, 6, 7, uma coisa assim, cada um contribua segundo propor no seu coração. Não com tristeza, mas com alegria. Cada um contribua segundo propor no seu coração. O QR Code é esse aqui, que está aparecendo, tá certo? Vai estar no link também na descrição do vídeo, a chave do Pix. E aqui, você está aqui, ó, se você quiser adquirir o estudo, o joio, a mentira por trás da igreja, é só escanear aqui, ou tirar uma foto. Na hora que você apontar a sua câmera que tira a foto aqui, automaticamente vai abrir o link. Também vai estar na descrição do vídeo, joio, a mentira por trás da igreja. Então vamos lá? Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim. No caso seria a descida do Espírito Santo, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos no cenáculo, tá? Era 120 pessoas estavam reunidas ali. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado. Primeiro, que eles estavam ali assentados, clamando, quando de repentemente ouviu um som, algo diferente aconteceu, algo sobrenatural. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. É muito importante esse versículo aqui, porque você percebeu que quando o Espírito Santo entrou dentro deles, eles começaram a falar em outras línguas. Só que na Bíblia existem 3 tipos de línguas: a língua dos homens, dos anjos e a língua estranha. Tem muita gente, muitas seitas que falam que a língua estranha não existe por causa desse versículo aqui. Existe sim. Existe a língua dos homens, né? O que é a língua dos homens? A língua dos homens é essa língua que, um exemplo, eu sou brasileiro, eu prego para um japonês em brasileiro, o japonês entende em japonês. O que aconteceu aqui foi isso. Eles começaram a falar em línguas estranhas, mas não é língua estranha de mistério, é estranha para eles. Mas para as pessoas que estavam ouvindo, entendiam o que ele estava pregando. Então essa língua aqui é a língua dos homens. Tem a língua dos anjos, que provavelmente é a língua que Adão falava lá no Éden, antes da confusão da língua, antes da Torre de Babel. E existe a língua estranha, que nós vamos ver lá na frente, que é mistério, é você e Deus, certo? Versículo 4: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém, deixa eu aumentar aqui. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se a uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Você entendeu? Ou seja, quando ele estava cheio do Espírito Santo, Pedro começou a falar. E os outros judeus de outras nacionalidades, que estavam lá em Jerusalém por causa da festa, começou a ouvir Pedro falando na língua materna dela. Isso aqui é um dom do Espírito Santo. Dom de falar outras línguas, não dom de línguas estranhas, tá? E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? As pessoas ficaram admiradas. Esses caras são galileus, pessoas ignorantes, tal. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? A língua materna dos caras, Pedro estava pregando. Pedro era ignorante, Pedro era pescador. Pedro era israelense, era judeu. É como se ele estivesse pregando, eu, brasileiro, ouvindo
na minha língua materna, pô. Você tá entendendo? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, portanto, partos e medos, alamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvindo em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Caraca, você percebeu que, olha, só aqui eu citei 4 nacionalidades diferentes. Pedro falava na língua dele, né, judaica, ele era judeu, falava o aramaico, como é que é? Aramaico não, o judaico, falava a língua dele, e mais de 10 nacionalidades estavam ouvindo na língua materna dos caras, velho, que loucura, você tá entendendo? E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, cheio de bereta, estava bêbado. Que estava falando assim, só que as pessoas estavam entendendo, né? O Espírito Santo, quando entrou no deles, ele não aguentou o poder de Deus dentro deles e ficou meio... O discurso de Pedro no dia de Pentecostes, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja a vós isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. 3ª hora do dia, você sabe que hora que é, né? São 3ª hora do dia, começa de 6 horas da manhã, 1ª hora da manhã, 1ª hora do dia é 6, 7, 8, 9, 3ª hora do dia é 9 horas da manhã, tá? Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é que foi dito pelo profeta Joel, que eu te falei antes. Joel profetizou que os vossos filhos, os vossos netos terão visões, terão sonhos, vão receber o Espírito Santo, E no versículo 17 agora. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei parecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Isso aqui já deu um spoilerzinho para os dias finais que iriam acontecer, que somos nós hoje, os dias finais, né? Que as pessoas profetizarão, hoje profetizam, terão visões, sonhos, a lua se converterá em trevas. Está falando aqui de eclipse, tornarão em lua de sangue, vermelho. É que tudo o que está acontecendo hoje. Está entendendo? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, e Pedro está pregando, tá? A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho a presciência de Deus, tomando a vós, o crucificaste e mataste pela mão dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque ele disse, Davi, sempre via diante de mim, ó Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu
santo, veja a corrupção. Pedro está falando que quando Jesus morreu, ele foi para o Hades. Sim, Jesus foi para o inferno, meu querido. Por que ele foi para o inferno? Você vai ver mais lá na frente, você vai entender por quê, certo? E o próprio Deus não permitiu que Jesus ficasse lá no Hades, lá no inferno. Ressuscitou ele dos mortos, tirou ele de lá, levantou ele dos mortos. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com um juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Você está entendendo? Deus tirou ele do Hades. Quem ressuscita o povo é Deus através de Jesus. Tudo que Jesus fez não foi Jesus que fez, foi feito pelo dedo de Deus, tá certo? Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. Deus ressuscitou Jesus. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvistes. Ou seja, Jesus, quando ele morreu, Deus ressuscitou ele, tirou ele do Hades. Quando a Bíblia fala que Jesus está sentado à destra do Pai, é que existem 2 tronos no céu. O trono do Deus Todo-Poderoso e Al, e na sua direita, na direito, destro e canhoto, O trono de Jesus Cristo fica ao lado do trono de Yahweh. Jesus está do lado direito, certo? É porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Pessoal, Cristo, a palavra Cristo tem um significado. Cristo quer dizer Salvador. Ou seja, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor quer dizer dono. Senhor quer dizer dono. Por exemplo, já que Senhor aqui quer dizer Baal, né? Mas vamos esquecer isso por enquanto. Quando eu já ouviu aquela expressão, Senhor de engenho, Senhor de escravo, quer dizer dono de engenho, dono de escravo. Senhor tem várias conotações. Primeira conotação, Senhor pode ser Baal. Senhor pode ser uma pessoa idosa. Senhor. Senhor pode ser um sinal de respeito com seu pai. E Senhor, nesse caso aqui, quer dizer dono. Ou seja, Deus, quando ressuscitou Jesus Cristo, Jesus operou a promessa de Deus para a humanidade, morreu, ressuscitou. Deus tirou ele do Hades, fez ele sentar à destra, deu todo o poder para ele, fez ele Senhor e Cristo, fez ele dono do povo e salvador do povo, tá? As primeiras conversões. E ouvindo eles isto, ou seja, tudo que eu falei para você é Pedro pregando. Pedro está pregando o evangelho, está explicando para as pessoas, da mesma forma que eu estou explicando para você. Aí no versículo 37 diz assim: E ouvindo eles isto, compurgiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? Ou seja, os caras estão ouvindo Pedro pregar, os caras se comoveram. Caraca, velho, porra, eu quero esse Jesus. E os caras perguntaram: E aí, Pedro, o que nós vamos fazer? O que faremos? Né? Tipo assim, qual é a procedência agora? Seguir? Eu aceito esse Jesus Cristo que você pregou para nós, o que eu vou fazer? Disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui começa o segredo. Pedro falou assim: os caras receberam o evangelho. Você prega o evangelho.
E Pedro falou assim, ó, você, para ser salvo, você tem que arrepender. Arrependei-vos. Arrepender de quê? Do seu pecado, de tudo de ruim que você faz. Se você é ladrão, você para. Se você é adúltero, você para. Você tá entendendo? Tudo que você faz de errado, você para. Arrepende de fazer, é deixar de fazer. E depois que cada um de vós seja batizado. Só que, aqui tá um segredo. O batismo apostólico é só em nome de Jesus. Esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é falsificado. Foi inventado pela Igreja Católica para dar base para a doutrina da Trindade, que é uma doutrina diabólica. Foi inventada no Concílio de Nicéia, no Concílio de Trento, em 1600, por aí. A Igreja Católica foi inventada em 1317 por Constantino. Em 1600 houve o Concílio de Nicéia ou o Concílio de Trento, quando a doutrina da Trindade veio à tona. Porque Constantino, ele era um imperador romano, ele era pagão. E ele adorava outros deuses, inclusive os deuses babilônicos, os deuses romanos, tá certo? Por causa disso, vou te contar um segredinho. A hóstia redonda é porque a hóstia simboliza um sol. Não tem aquele Santíssimo da Igreja Católica? Aquele é um sol. Eles adoram o Deus Sol. Constantino, quando fundou a Igreja Católica, ele adorava o Deus Sol também. Então ele trouxe o paganismo, fundiu com a Igreja primitiva e criou a Igreja Universal, que é a Igreja Católica. A Católica quer dizer universal. Você tá entendendo? E ela, para dar base, por eles adorarem outros deuses, por exemplo, na Grécia existe a Trindade. No Egito existe Trindade. Em Roma existe Trindade, um Deus Trino. No cristianismo não poderia ser diferente, né? Você está entendendo? Então, mas Pedro falou, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, todo batismo que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é falso, não é verdadeiro. Portanto, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles falam a respeito de batismo. Está ali no versículo, no finalzinho dos livros, né? E o único que fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é só o livro de Mateus. Os outros 3 só falam para batizar em nome de Jesus, tá certo? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados. Ou seja, quando você é batizado em nome de Jesus, quando você aceita Jesus, você é perdoado dos seus pecados. Logo depois, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você vai receber o dom do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, todo cristão que é salvo tem que ter o selo, tem que ser selado. O selo é o Espírito Santo. Então, se você é salvo, você tem que ter o dom do Espírito Santo. O selo da sua salvação é o Espírito Santo dentro de você, tá? Se você não tem o Espírito Santo. E não fica pensando, porque eu não falo língua, eu não sou batizado no Espírito Santo. Tem gente que acha que quem só é batizado no Espírito Santo é quem fala em línguas estranhas. Não. É um dos dons do Espírito Santo, mas existe um monte, variedade de dons que o Espírito Santo te dá. Certo? Porque a promessa vos diz respeito. Diz respeito a vós e vossos filhos e a todos os que estão longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha só, olha que bacana. Os caras receberam o Espírito Santo ali em Pentecostes, receberam o dom do Espírito Santo. Na mesma hora já começaram a pregar nos idiomas das pessoas que estavam lá. Daquelas pessoas que seriam milhares, 3.000 aceitaram Jesus e batizaram. Existe uma outra coisa que eu tenho que falar. As pessoas, um exemplo. Se você aceitou Jesus hoje mesmo você tem que ser batizado. Não tem essa de fazer curso, esperar um mês. Eu mesmo esperei 3 meses para ser batizado quando me converti. Mesmo assim, o batismo é errado, mentira. Batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Bíblia não, filho. O cara já aceitava Jesus e era batizado na mesma hora.
Vê o Estevão? Estevão não, o Felipe? Não, nós vamos chegar lá, depois nós vamos falar a respeito disso. Entendeu? Aí foram agregados quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina dos apóstolos aqui não é a doutrina que a gente recebeu de Paulo, não. Porque até então Paulo não era convertido, Paulo ainda era judeu. Pedro, ele só pregava para judeu. Pedro não pregava para nós gentil. Porque até então, para Pedro, a gente era imundo. A gente é imundo para os judeus. Porque a gente não é judeu. Tá certo? Então, na doutrina dos apóstolos, é na doutrina judaica, melhor dizer, tá? Na doutrina judaica. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Olha que interessante isso aqui, ó. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, era uma comunidade. Vamos supor que é uma igreja gigante aí, a igreja do Valdemiro, por exemplo. Vamos lá, 10.000 pessoas. Ó, todos eles que estavam juntos tinham tudo em comum. Ou seja, ali não tinha, por um ser rico, outro pobre, tinha privilégio. Não, todo mundo era igual, comum. E as pessoas que tinham posse, eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com cada um segundo o que precisava. Você está entendendo? E todos eles perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Ou seja, eles dividiam tudo. Hoje nós vamos comer na minha casa. E é todo mundo, pum. Hoje nós vamos comer na casa de fulano, pum. E todo mundo no templo. Em casa e no templo. Templo de Jerusalém, tá? O único templo que existe de verdade. Tá certo? Só que, como eu posso dizer... Não, vou deixar mais pra frente. Então hoje, acaba aqui. O próximo vídeo agora nós vamos entrar no capítulo 3, Atos 3. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like. Esquece, se quiser ajudar esse ministério, é aqui. Se você quiser adquirir o livro Jogo e a Mentira por Trás da Igreja, é um estudo bíblico poderoso, é aqui. Aqui você vai abrir lembrando que o link dos dois links tá na descrição do vídeo, certo? Se você estiver usando o telefone celular, não tem como escanear nenhum dos dois, né, QR Code. Lembrando que o Pix, isso aqui é o Pix, você vai abrir a sua internet bank aí no seu celular, e vai escanear aqui, e vai fazer a doação que você quiser. Inclusive, se você fizer uma doação, você pode fazer uma pergunta. Eu vou ter o maior prazer em te responder dentro da Bíblia. Qualquer coisa que você me perguntar, eu vou responder dentro da Bíblia. Não importa se você é ateu, se você é pastor, se você não é, não interessa. Qualquer coisa que você me perguntar, eu vou responder. Faz um Pix e manda a pergunta para mim. Tá certo? Então, fique com Deus e até a próxima. Ou melhor, até o próximo vídeo.